Em Maranello não passa um dia tranquilo. Na verdade, há uma reorganização interna em andamento antes dos testes em Barcelona no final do mês. No vídeo de hoje, vamos ver quais figuras mudam de papel, quais figuras deixam Maranello e, além disso, precisamos falar também da Aston Martin, que se apresentará mais pesada nesta temporada, uma estratégia que já foi adotada por Adrian Newey nos anos anteriores quando estava na Red Bull. E vamos ver também, obviamente, as declarações de domingo. Precisamos falar sobre a mudança também em relação à Ferrari, do chassi e também da suspensão, pois há atualizações a respeito. Para começar, lembro a vocês de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e sobre Ferrari. Agradeço de coração por todas as mensagens de apoio. Dito isso, vamos começar imediatamente. Nos últimos dias, John Lookwood, responsável pelo departamento de design composto, deixou a equipe, na prática, um dos homens-chave de tudo que envolve carbono, estruturas, monocoque, crashbox, elementos estruturais do carro. Não é um papel secundário, um daqueles que em 2026, com um chassi completamente novo, se torna crucial. Lockwood não vai para outra equipe, permanece dentro do universo Ferrari, mas é transferido para o Hypersail, o projeto náutico extremo do cavalo empinado. Um projeto fascinante e tecnologicamente avançadíssimo, mas que não tem nada a ver com a batalha que a Ferrari está prestes a enfrentar na Fórmula 1. Em resumo, traduzido, um homem-chave do chassi 2026 sai do projeto exatamente poucos dias antes dos testes em Barcelona, e isso não é um caso isolado. Há meses, sob a gestão de Vasseur, a Ferrari está passando por uma transformação estrutural. Nos meses anteriores, vários homens ligados à parte do motor já saíram. Lembramos de Wolf Zimmermann, Lars Smith. E agora começam a se mover também figuras ligadas ao chassi e aos materiais compostos. E quando você toca nesses setores, significa que está reescrevendo a arquitetura técnica da equipe. Mas atenção, não é apenas uma fuga, porque enquanto alguém sai, alguém entra. Na verdade, estão entrando vários técnicos do departamento WEC, recém-campeões mundiais de Endurance, que estão sendo transferidos para a divisão de Fórmula 1 da Ferrari. Pessoas que vêm de um projeto vencedor, pessoas que acabaram de trabalhar em protótipos híbridos ultra complexos e que a Ferrari está escolhendo trazer para dentro exatamente agora. E é por isso que essa é uma resposta clara também a todos os outros construtores. Na Fórmula 1, a Ferrari não está apenas ajustando a equipe, está reconstruindo a equipe, está escolhendo quem deve comandar a máquina técnica, que enfrentará o regulamento mais radical, a mudança mais radical na história moderna da Fórmula 1. E o novo chassi, a nova unidade de potência, a nova aerodinâmica, é uma filosofia completamente diferente, que precisa ser refeita também com homens diferentes. E isso é um pedaço do quebra-cabeça do projeto 2026. E a verdadeira pergunta não é por que Lockwood saiu. A verdadeira pergunta é quem está assumindo o controle do coração técnico da Ferrari de 2026. Esta é simplesmente uma resposta clara da reestruturação que Vasseur está fazendo. Vasseur sabe que tem o tempo contado na Ferrari, no sentido de que se o projeto da Ferrari 2026 não convencer, a Ferrari não se encontrará pelo menos lutando por vitórias. Bem, seu lugar na equipe principal é muito precário, e alguém pode ocupar seu lugar. Então ele está tentando reorganizar a parte técnica, primeiro com a missão de Loic Serra e também de Jerome D'Ambrosio, e depois também as várias mudanças na parte do departamento de Power Unit, com Lars Schmidt e Wolf Zimmermann que abandonaram a Ferrari indo para a Audi. Enfim, ele está reorganizando as figuras. Vamos pensar também em Cardile, que foi para a Aston Martin. Ele está reorganizando as figuras-chave dentro da equipe para colocar as pessoas certas nos lugares certos. Veremos se suas ações terão consequências positivas na Ferrari. O fato é que está ocorrendo uma reorganização interna a poucos dias dos testes de Barcelona. Então não foi feita há alguns meses, quando o CIO deixou todos um pouco mais tranquilos, se quisermos, porque é uma reorganização feita alguns meses antes da mudança regulatória. Bem, isso também dá tempo para os técnicos se adaptarem ao novo ambiente de trabalho. Já neste caso, eles têm pouco tempo para se adaptar aos novos sistemas da Ferrari. Também é importante dizer que, de qualquer forma, é uma reorganização que ocorre dentro da mesma empresa, da parte de Endurance à parte da Fórmula 1. E nos últimos dias, surgiu um boato que fez muito barulho no paddock. A Ferrari já teria modificado o chassi da Ferrari SF26 antes mesmo de entrar na pista. Uma hipótese que, se verdadeira, seria clamorosa. E vamos começar pelos fatos certos. A Ferrari já passou no crash test da FIA do chassi da Ferrari SF26.
Não agora, não nos últimos dias, mas no início de dezembro, na estrutura certificada de Bollate. Isso significa uma coisa precisa. A monocoque que veremos em Barcelona já foi validada, homologada e aprovada pela FIA. E por quê? Se o chassi já foi homologado em dezembro, hoje se fala de um novo chassi, de uma versão mais leve? Bem, para entender isso, precisamos entrar em uma parte da Fórmula 1 da qual quase ninguém fala, ou seja, o layup. O chassi de um carro de Fórmula 1 não é apenas uma forma, é uma estratificação de fibras e carbono, resinas, peles, inserções e reforços. Cada camada tem uma espessura, uma orientação e uma função estrutural. Tudo isso está escrito em um documento que a FIA chama de Laminate Schedule. E de fato é o DNA do chassi. Se você mudar apenas uma parte daquela estratificação, mesmo que a forma externa permaneça igual, para a FIA é outro chassi. E portanto você precisa refazer o teste de colisão. Agora, tecnicamente, a Ferrari poderia ter feito uma segunda homologação com uma versão mais leve do layup. É possível, mas aqui chega um ponto-chave. Fazer um novo chassi não significa refazer duas peças em carbono. Significa refazer o molde, e o molde custa milhões. É a parte mais cara de toda a monocoque. No teto orçamentário, isso é veneno. É por isso que é praticamente impensável que a Ferrari tenha criado dois chassis geometricamente diferentes. Um para os testes e outro para o Bahrein. Seria uma loucura econômica, e a Ferrari não pode se dar ao luxo de uma escolha desse tipo neste momento da temporada, e por isso veremos um pouco como a Ferrari enfrentará a nova era. Porque o carro ainda não percorreu 1 metro, e porque se você homologa algo em dezembro, significa que você acredita. Mudar isso imediatamente seria admitir que você já tinha dúvidas antes mesmo de ver o carro na pista. E esse não é o estilo de uma equipe que chega preparada. Por isso, por trás dos rumores de um novo chassi da Ferrari, a realidade é muito mais fria. A SF26 que veremos em Barcelona é o que a Ferrari escolheu como base verdadeira do projeto 2026. Não é um protótipo, é uma versão de transição. Veremos depois uma versão mais aerodinamicamente avançada no Bahrein. Mas a base do chassi será aquela ali. E, portanto, a descobriremos na pista em Barcelona. A versão embrionária, se quisermos. Então, é importante especificar que não será um chassi completamente diferente àquele que veremos no Bahrein da Ferrari. Mas será uma versão do carro revisada. O chassi permanecerá o mesmo, aquele homologado em Bollate. Mas será uma versão mais extrema do ponto de vista aerodinâmico, se em Barcelona eles vão testar mais a parte de confiabilidade da Power Unit. E então que o carro funcione adaptando também os novos sistemas de segurança e também a nova aerodinâmica ativa. Aqui no Bahrein veremos, ao contrário, um trabalho mais refinado, um trabalho na aerodinâmica, sobre também o balanceamento dos pesos, sobre a geometria da suspensão. Enfim, serão modificações mais estruturais no carro, no que diz respeito a melhorar o balanceamento dos pesos, e então como a carga é utilizada no carro. Ao contrário, em Barcelona teremos um trabalho, digamos, maior. Sobre a confiabilidade. E atenção que Domenicali disse uma coisa muito simples, mas muito pesada. Não há necessidade de chorar. Não há necessidade de ser sempre negativo. É necessário um plano. E eu tenho certeza de que Vasseur, Hamilton e Leclerc o têm. Essa frase é mais importante do que parece. Porque não está dizendo que a Ferrari será rápida. Está dizendo que a Ferrari deve demonstrar ter uma direção. E então acrescenta outro conceito-chave. Não é normal que a Ferrari termine em quarto. Não deve aceitar isso. Não deve normalizar isso, e é aqui que tudo muda, porque 2026 não é como os outros anos, é um reset total, e aqui a Ferrari jogará suas cartas, um chassi novo, uma unidade de potência nova, uma aerodinâmica nova, equilíbrios completamente diferentes. Domenicali deixa isso claro, ninguém sabe realmente quem vai largar na frente. Cada corrida será uma evolução e quem adivinha o conceito certo no início pode reescrever a hierarquia da Fórmula 1. A Ferrari está prestes a revelar suas cartas. A Ferrari está prestes a revelar suas cartas. No dia 23 de janeiro, a Ferrari SF26 será apresentada, logo após o dia de filmagem em Fiorano. E na semana seguinte serão os testes com portões fechados em Barcelona. É lá que se entenderá uma única coisa. A Ferrari realmente tem um plano ou tem apenas uma esperança? Porque em 2026 não se joga uma temporada. Se joga o futuro de Hamilton em vermelho. O futuro de Leclerc em Maranello. Porque ele pode deixar a equipe. Sabemos que há uma cláusula de 3-4 corridas iniciais. Dove Leclerc avaliará a permanência em Maranello e o futuro de Vassar como homem-chave do projeto.
que está muito em jogo, e desta vez não há desculpas. Enfim, Domenicali está mais otimista do que talvez deveria ser neste início de temporada. Ele espera que a Ferrari esteja lá na frente, também para o espetáculo da Fórmula 1, do meu ponto de vista. Mas é importante não ser nem muito otimista, nem muito pessimista sobre o futuro da Ferrari. Há um reset completo. Há novos homens trabalhando na Ferrari de 2026, uma reorganização interna. Bem, isso com certeza é um fator positivo. Poderíamos ver uma Ferrari mais forte e, sobretudo, com um conceito aerodinâmico diferente em relação ao passado. Mas, acima de tudo, é preciso mudar também a organização dos desenvolvimentos durante a temporada, que aqui foi um ponto crítico, um calcanhar de Aquiles nos últimos anos da Ferrari. Portanto, atenção, pois não se deve começar apenas forte e depois perder essa vantagem ao longo do ano. Se a Ferrari começar forte, deve manter essa vantagem estável ao longo do tempo, e isso será fundamental para o verdadeiro desafio de 2026. Por outro lado, se começar discretamente, ainda há muitas oportunidades para recuperar, sendo uma nova temporada e um novo regulamento. Mas atenção, parece que há uma equipe com grande atraso também para Barcelona. Na verdade, a Alpaddock está filtrando uma informação muito pesada nestas horas. Uma das equipes de ponta está com um grande atraso no cronograma do projeto 2026, não uma equipe do meio do grid, uma das fantásticas 4, ou seja, Red Bull, Ferrari, Mercedes ou McLaren. Quem? Ninguém diz isso abertamente, mas as pistas são interessantes. Na verdade, a Red Bull pressionou muito, até o final de 2025, mas segundo mais fontes, o carro 2026 de Hamilton Kings já está em fase avançada. Ferrari, Mercedes e McLaren, por outro lado, têm deslocado recursos há meses para o novo regulamento. E é aqui que entra em jogo a verdadeira diferença. Em Barcelona, não se vai para fazer tempo, vai-se para entender se o carro funciona. Por isso, muitas equipes estão trazendo duas versões, uma específica A e uma específica B. Dois conceitos diferentes, duas filosofias aerodinâmicas diferentes, mas com um chassi igual no fundo, para comparar na pista antes do Bahrein. E até a Ferrari escolheu esse caminho. E isso é um sinal enorme, porque significa que você não está 100% seguro do seu conceito básico. Significa que você está usando os testes um pouco como um laboratório. Mas atenção, há uma sutil diferença entre um atraso estratégico e um atraso verdadeiro. Enfim, uma coisa é chegar a Barcelona com uma versão deliberadamente conservadora. Outra coisa é chegar atrasado, porque não teve tempo suficiente para desenvolver o carro na pausa de inverno, o que na Ferrari não deve acontecer, no sentido de que eles tiveram muito tempo à disposição na temporada de 2025. Sacrificando o ano passado para pensar na mudança regulatória, a FIA deu 5 dias de teste, mas cada equipe pode escolher apenas 3. Algumas correrão imediatamente, e outras voltarão para a fábrica após poucos dias, para trazer atualizações. Mas quem está atrasado sofrerá uma grande diferença em relação às outras equipes, em 2026, com um regulamento completamente novo. Começar atrás significa arriscar não voltar mais para o grupo certo, e portanto, é preciso começar pelo menos alinhado com os outros. E então veremos na pista quem irá mais rápido e quem irá menos rápido, quem chegar realmente pronto quando o semáforo da nova era da Fórmula 1 se acender. Com certeza terá uma grande vantagem. Mas precisamos falar de uma equipe que sempre é considerada ou a mais forte do grid, ou uma das equipes que decepcionará no próximo ano, ou seja, a Aston Martin. De fato, houve várias especulações sobre o motor Honda, primeiro em dificuldades, depois entre os melhores motores do grid. Enfim, também sobre Adrian Newey, que está desenvolvendo um carro bom, mas ele precisa de mais tempo para desenvolvê-lo para a Aston Martin vencedora. Enfim, há muitas especulações a respeito, mas uma coisa é certa, a Aston Martin se apresentará mais pesada em relação às outras equipes. Depois, irá reduzir o peso do carro ao longo da temporada, uma estratégia que Adrian Newey já havia adotado na Red Bull. O novo MR26, projetado por Adrian Newey, chegará ao início do Mundial com cerca de 15 kg a mais. E 15 kg na Fórmula 1 são realmente muito, porque são meio segundo por volta em uma pista como Barcelona. E então, por que alguém como Newey aceita um handicap desse tipo? Porque Adrian Newey não projeta para a primeira corrida, ele projeta para o campeonato. Ele já fez isso uma vez. Em 2022, a Red Bull RB18, também projetada por ele, começou com o mesmo excesso de peso idêntico. Era pesada, mas tinha a aerodinâmica certa. E enquanto os outros buscavam downforce, a Red Bull reduzia o peso e vencia.
E hoje, Newey está repetindo o mesmo roteiro. Para ele, a prioridade não é o peso, é a eficiência dos fluxos de ar. Se o carro estiver aerodinamicamente certo, você sempre pode aliviá-lo. Mas se o carro estiver aerodinamicamente errado, então você não o salva mais. É por isso que o Aston Martin AMR26 pode ter uma carroceria mais estreita na frente, com reforços estruturais extras e, portanto, mais peso. Newey está empurrando a geometria ao limite para fazer a aerodinâmica funcionar melhor. E então há outro fator, enorme. Na Aston Martin, pela primeira vez, eles estão construindo a traseira sozinhos. Câmbio, suspensão traseira e integração da unidade de potência. Antes, tudo vinha da Mercedes, agora está tudo em casa. E quando você faz esse salto, o primeiro objetivo não é a leveza. E não quebrar tudo. Componentes mais pesados também significam mais margem de segurança. E por fim, há a Honda, que é um novo motor. Há um novo layout, novos ataques estruturais em relação à Mercedes no passado e, portanto, também uma nova embalagem. Quando você troca a unidade de potência, muitas vezes superdimensiona tudo para ficar tranquilo quanto à confiabilidade. E isso pesa. Portanto, a Aston Martin em 2026 nasce com um pecado original. É muito pesada. Mas também nasce com uma promessa. Se Newey acertou na aerodinâmica, se o chassi e os fluxos estão certos, este carro pode emagrecer e se tornar uma fera, exatamente como a Red Bull fez em 2022. E assim, Newey está construindo um foguete lento ou uma bomba que vai explodir durante a temporada, fazendo o que a Red Bull fez na Red Bull. Portanto, é provável que ele faça isso também na Aston Martin, com um carro que se apresenta mais pesado em relação à concorrência. Até porque depois vão leve o carro e terá uma vantagem enorme na pista. Porque quanto mais você reduz o peso, mais consegue ser performático. Especialmente quando se utiliza também a aerodinâmica ativa que influencia os fluxos de ar. E, portanto, também na eficiência do carro. É uma estratégia muito interessante. Veremos se outras equipes além da Aston Martin adotarão esse conceito. O fato é que veremos um carro que certamente terá uma parte traseira completamente diferente do que a Aston Martin nos acostumou no passado. E a parte da confiabilidade é fundamental. Você nunca quer que um componente falhe. Até porque, se você tiver um problema de confiabilidade na pista, bem, é um zero que pesa no campeonato. Portanto, a Aston Martin será um pouco mais pesada para tentar maximizar a confiabilidade e ser o mais confiável possível na pista, para evitar possíveis quebras, e atenção também à estratégia da Red Bull, porque não quer mais apostar apenas em Verstappen para seu futuro. Na verdade, a Red Bull está fazendo algo que até pouco tempo atrás seria impensável. Estão se preparando para o pós-Verstappen, não porque querem perdê-lo, mas porque sabem que a partir de 2026 Max terá todas as portas abertas. E, portanto, desta vez não há rumores no paddock. Ford deixou isso claro. Mark Rushbrook, o chefe da Ford Performance, deixou as coisas claras. Max é fundamental, mas a Red Bull não constrói seu futuro em torno de um único piloto. Na prática, se Verstappen ficar, ótimo. Se Verstappen sair, a Red Bull seguirá em frente. E é uma frase que pesa como uma pedra, porque a Red Bull em 2026 se apresentará com um novo piloto, Isack Agar, que pode representar o futuro da equipe. E por isso muda o DNA. Pela primeira vez não correrá também com a Power Unit da Honda, mas confiará em uma Power Unit própria, desenvolvida junto com a Ford. Não mais motores Renault ou Honda que tiveram no passado, mas uma Power Unit desenvolvida em Milton Keynes. Uma estrutura interna, um departamento de motores, uma enorme aposta industrial. E é exatamente aqui que Verstappen se torna um fator delicado. Max quer vencer imediatamente. A Red Bull precisa construir algo que funcione a longo prazo, e Rushbrook diz isso sem rodeios. A Ford não entra na Fórmula 1 por uma temporada ou por um piloto. Entra para dominar, e enquanto isso a Red Bull também perdeu Horner. Vamos nos lembrar disso, porque também perdeu Adrian Newey e mudou a estrutura técnica. E o carro de 26 que veremos no dia 15 de janeiro com a pintura. É a Red Bull que marcará uma nova era, com Isack Agar promovido ao lado de Max, e com a Power Unit totalmente nova, com uma equipe que não é mais a que construiu os títulos anteriores, e então a Red Bull quer que Verstappen fique, mas não permitirá que ele se torne indispensável, porque em 26 não se joga apenas um mundial, se joga quem realmente controlará o futuro desta equipe. Deixem-me saber nos comentários a sua opinião sobre todos os assuntos que abordamos no vídeo, desde a mudança interna na Ferrari, e também sobre a estrutura técnica que muda em relação à Ferrari com a versão A, a versão B, e as duas versões que veremos na pista em Barcelona e no Bahrein.
Digam-me a opinião de vocês também sobre a Aston Martin, que se apresentará mais pesada em comparação com a concorrência. E também, obviamente, sobre a escolha da Red Bull de apostar menos em Max Verstappen para seu futuro e olhar um pouco ao redor. Estou curioso para ler e responder a todos os seus comentários. Como sempre, lembro vocês de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e sobre a Ferrari. Aqui é tudo por agora, nos vemos em um próximo vídeo.